estúdio com os representantes das três bancadas parlamentares na Assembleia da República. Começo por saudar o Dr. Soares. Muito boa noite, bem-vindo à Legislativa Espaço de Análise. Engenheiro Magonice, muito boa noite, bem-vindo. Dr. Ronguano, boa noite. Vamos arrancar este debate olhando, portanto, para a questão da aprovação da revisão da Constituição da República. O assunto foi hoje debatido na Assembleia ou no Parlamento. Comecemos por contextualizar. O Parlamento aprovou hoje, na generalidade, a lei sobre a revisão pontual da Constituição da República. O objetivo desta revisão é implementar a descentralização do poder, acordada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo então Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Vamos acompanhar o apontamento da reportagem. Na agenda do Parlamento estavam previstas 3 matérias por discutir, mas o mais esperado era, sem dúvida, a revisão pontual da Constituição da República, e não era para menos. A proposta foi submetida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a 9 de fevereiro passado e estava a ser analisada a nível das comissões especializadas. Mas os deputados já tinham manifestado abertura para discutir o documento. A revisão da Constituição, consensualizada pelas comissões do Parlamento, contempla a eleição do presidente do município. Este será indicado pelo partido ou organização de cidadãos que detiver a maioria de assentos na Assembleia Municipal. Mas o candidato deverá ser conhecido antes de se ir ao voto. A designação do governador de província e administrador de distrito seguiria o mesmo modelo de cabeça de lista proposto para a eleição do presidente do Conselho Autárquico. Para a designação do governador da província, propõe-se o acréscimo de um novo artigo com a seguinte redação: o órgão executivo da província é o Conselho Executivo Provincial, dirigido por um governador de província. É eleito governador de província o cabeça de lista do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial. Os governadores das províncias passam também a ser eleitos na mesma modalidade a partir de 2019. A nomeação não se compadece com a descentralização administrativa territorial. A nomeação aproxima-se mais a uma desconcentração do que a uma descentralização, pois é um ato administrativo típico de designação de titular dos órgãos num sistema centralizado, enquanto que num sistema típico de descentralização administrativa territorial, a eleição constitui o princípio geral de designação dos titulares dos órgãos, que são órgãos eletivos. Um dos pontos que divergiam as bancadas do Parlamento é a indicação dos administradores dos distritos, uma vez que, segundo a proposta de revisão da Constituição, este só seria escolhido por voto a partir do ano eleitoral de 2024. Para Frelimo, o administrador seria indicado no período entre 2019 e 2024 pelo Ministro da Administração Estatal, ouvido o governador provincial eleito em 2019, mas a Renamo e o MDM se opunham, defendendo que o governador eleito devia propor o administrador do distrito. O consenso alcançado na primeira comissão do Parlamento e que foi acolhida pelas 3 bancadas foi a indicação do administrador pelo Ministro da Administração Estatal, consultando-se o governador da província. Referir que a governação provincial e distrital não se confunde com a autonomia das províncias e dos distritos, pois o modelo de descentralização adotado é um modelo de descentralização administrativa, pelo que a autonomia é conferida, sim, aos órgãos e não aos territórios. E essa autonomia é administrativa, patrimonial e financeira, e é exercida dentro dos limites fixados na Constituição e na lei, pois o poder legislativo e judicial continuarão centralizados, assim como as áreas de soberania continuarão a ser da responsabilidade exclusiva do Estado e configuram um limite à própria descentralização. O debate sobre a revisão pontual da Constituição da República resumiu-se nas intervenções dos chefes das bancadas, que num discurso de concordância acolheram a revisão.
Já o ministro da Justiça, Isaac Chande, reforçou os argumentos para a aprovação da revisão na Generalidade, explicando que um dos principais objetivos desta revisão é o estabelecimento da paz efetiva. Com a vossa decisão, iniciamos hoje um processo novo de reconciliação nacional e que transmite uma esperança ao nosso povo, de Rovuma ao Maputo. Os deputados voltam ao Parlamento esta quinta-feira para discutir a mesma proposta de revisão da Lei-Mãe, já na especialidade e em definitivo. No fim da sessão parlamentar, em conferência de imprensa, os chefes das bancadas da Frelimo, Renamo e do MDM afirmaram que agora o mais importante é a materialização da descentralização do poder. Eles consideram ainda que chegaram a entendimento sobre a indicação do administrador, mas tal ainda será regulado por leis próprias. Margarida Talapa, Lutero Simango e Ivone Soares chamaram os jornalistas para falar da aprovação na Generalidade da proposta de revisão da Constituição da República. Agora, o povo moçambicano vai ter, a partir da manhã, uma revisão da Constituição já feita, porque amanhã iremos aprovar na especialidade e depois disso teremos os comandos constitucionais que vai obrigar a revisão ou revisitar o pacote eleitoral para adaptar-se a esses novos comandos. E nós, como do MDM, sentimos parte deste processo. O meu grupo parlamentar, a Renamo, está confortável com os entendimentos alcançados, porque desde a primeira hora era nossa pretensão que os governadores passassem a ser eleitos. O presidente Dhlakama perdeu a vida batendo-se para que chegássemos a este entendimento e muitos outros moçambicanos, como nos referimos na nossa comunicação, também perderam a vida almejando que cada província pudesse ter um governador eleito. Agora vai ser uma realidade. O mais importante neste momento não é o passado. O importante é como é que vamos assegurar para que essa paz realmente seja efetiva para todos os moçambicanos continuarem a trabalhar, criando condições para a melhoria das condições das suas vidas. Os chefes das bancadas explicam ainda o que os conduziu ao entendimento sobre a indicação de administradores dos distritos entre 2019 e 2024. Há um período de transição que é de 2019 a 2024, onde os administradores serão indicados pelo ministro da área de tutela, mas haverá a consulta ao governador eleito. Naturalmente que poderiam dizer, mas por que não se dá o passo seguinte, que é de eleger imediatamente o administrador? Mas pelo gradualismo que se impõe, achamos que a partir de 2024 esse assunto será incontornável e os administradores passarão a ser igualmente eleitos. Num processo negocial, nós não ganhamos tudo. Portanto, o MDM, que levava 8 questões na mesa, ganhou 7 e perdeu uma, que é a relação aos administradores. Então, foi na base disso que nós aceitamos. Agora, a pergunta, a questão da terminologia ouvido ou consulta. Ouvido, nós podemos ouvir a todos e não acatar. Agora, consulta, talvez cria... Quando eu consulto alguém que está numa direção para nomear um seu subordinado, se esse subordinado não é aceito pelo chefe, obviamente a consulta tem que obedecer, tem uma tendência de aceitar aquilo que o chefe pretende. Nós fizemos os comandos gerais constitucionais. Iremos começar um processo de todo o processo de revisão do pacote de centralização. E todas essas matérias estarão em leis ordinárias. Então estão a avançar com uma questão que ainda nenhum de nós aqui poderá trazer a resposta. Pois bem, os apontamentos de reportagem e depois a conferência de imprensa dos chefes das 3 bancadas parlamentares, da Frelimo, da Renamo e do MDM. Começaria ali pelo
Dr. Silvério Ronguano, que a semana passada estava algo cético de que este documento pudesse ganhar tempo de chegar, portanto, à Assembleia da República e merecer esta análise, este estudo aprofundado. E hoje, portanto, tivemos aqui a aprovação, que não seria possível, enfim, para fazer uma análise a esta sessão de hoje e a aprovação, portanto, desta revisão da Constituição. Não, repare que eu queria começar por cumprimentar os espectadores e dar parabéns aos moçambicanos todos por esta conquista. E é daqueles erros, quando você come, diz que ainda bem que não tinha razão quando dizia que esses consensos não iam ser aprovados, mas acabaram sendo aprovados. Portanto, foi uma grande e bela surpresa, porque eu penso que a partir daqui nós podemos efetivamente olharmos uns aos outros e dizer, sim senhor, conseguimos. Ou seja, havia efetivamente em Moçambique este problema, porque a ideia da democracia liberal é que os cargos estão abertos para todos. E em Moçambique, todos os cargos, ser mecânico, engenheiros, eram abertos para todos, mas os cargos de governação, sobretudo de governação executiva, efetivamente não eram abertos para todos, porque era um monopólio de um único partido político. Portanto, a pessoa que nascesse numa família que já fosse de renamo, que estava já condicionado, por exemplo, ou se alguém nasce numa família, embora, portanto, o MDM é mais recente, mas se alguém nasce dentro de uma família do MDM e que tem muitas probabilidades de também seguir, portanto, as convicções políticas dos pais, estava a partida excluído do processo da governação. Este revisitar da Constituição abre uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva que nós podemos dizer, ainda bem, portanto, acho que nós seremos conhecidos, que eu nasci no tempo de David Simão, no tempo em que efetivamente se resolveu um grande dilema da nossa democracia, que era a não igualdade. Nós, a partir destes consensos, sabemos que a partir de 2019, qualquer província poderá ser governada, seja por uma pessoa do MDM, seja da Frelimo, seja do MDM, o que significa que o respeito entre nós ganha uma nova tonalidade. Aliás, só esta fotografia de ver os três chefes das bancadas sentados juntos a dar uma entrevista, aqueles abraços que nós vimos, são de fato momentos históricos inesquecíveis. E sabendo, como nós sabemos, do MDM, da Renamo, sociedade civil, que nós fizemos parte desta luta e conseguimos, de fato, nos enche de uma grande alegria, de uma grande esperança, que afinal de contas é possível. É preciso repisar que isto que nós estamos a testemunhar hoje, os nossos pais não conseguiram isto, porque eles viveram em luta, já se combateram uns aos outros, mas nós demos um passo para o entendimento, para a amizade cívica, reconhecendo que não, qualquer moçambicano pode. E, de fato, em 2019, teremos governadores de todas as cores políticas. Portanto, já não havemos de ter aqueles que nasceram para governar e aqueles que nasceram para ser governados. Estaremos em família, cada moçambicano, independentemente da raça, cor, filiação política, poderá efetivamente, de acordo com as suas forças e capacidades, concorrer para um cargo e conseguir. E a ideia da governação já não será humilhar-nos uns aos outros, será de nos servir uns aos outros. Obrigado. Ao vermos pessoas de partidos diferentes, teremos a ver amigos. Portanto, eu sou feliz por ter nascido no tempo em que estas coisas estão a acontecer e fiz parte delas. Só isto me enche de alegria. Obrigado, Dr. Silvério. Volto a si dentro de instantes. Vou ouvir também o sentimento de Dr. Soares em relação, portanto, a esta aprovação na generalidade, portanto, da revisão pontual da Constituição da República. Amanhã parte-se para a aprovação na especialidade. Entretanto, já há aqui um grande avanço em relação àquilo que os moçambicanos tanto desejaram, aquilo pelo qual os políticos na Assembleia da República foram se batendo ao longo, sobretudo, dos últimos meses, dos últimos tempos. Bom, muito obrigado, Emílio. Saudar os colegas do painel,
e saudar também, através de si, os telespectadores desta prestigiada televisão, a STV. Entrando para a questão que coloca, penso que todos nós, como moçambicanos, devemos nos regozijar por aquilo que foi a prestação da nossa Assembleia da República, órgão legislativo de que fazem parte os meus colegas de painel, e através deles gostaria de parabenizar a todos os 250 deputados que suponho que estavam na sala neste ato. Portanto, penso que devemos assinalar, e se quiséssemos ser politicamente justos, era suposto que concordássemos todos que este processo teve um grande arquiteto, que é Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, mas um grande arquiteto que também foi coadjuvado por um outro arquiteto que vale a pena salientar o nome dele aqui, faleceu, infelizmente, não foi a tempo de assistir a este grande ato político, que em grande parte também tem a sua participação, refiro-me ao falecido líder da RENAM, porque se estivermos recordados, muitos foram os críticos que logo do início se colocaram contrários à estratégia que tinha sido desenhada por Sua Excelência o Presidente da República, tendo em conta as experiências do passado. Porque, como se tem dito, infelizmente há muita tendência de se evitar ensinar a nossa história aos nossos filhos, e eu espero que Moçambique consiga trazer à mesa, trazer aos currículos aquilo que temos sido nós desde a independência a esta parte. Porque esses cortes que muitas vezes têm sido feitos, este evitar trazer elementos à mesa, não ajuda muito para a literacia histórica do nosso país e dos nossos filhos. Se nos lembrarmos, faço esta referência porque eu disse que se nos lembrarmos, a abordagem com a RENAM não começa nesta véspera do trabalho que foi feito hoje na Assembleia. Nós vimos discutindo, quando digo nós, digo o Estado, que estava sendo agredido desde 76, vimos em várias tentativas de aproximação com a RENAM para a busca de soluções internas dos moçambicanos como irmãos. E esta não é a primeira vez que há este colorido, esta festa, digamos, esta alegria dos nossos deputados, em que chegam a consensos que vão levar à revisão de uma Constituição. Não tenhamos memória curta, recuemos um bocadinho para 2004, foi aprovada também uma revisão da Constituição, essa já não foi pontual, foi, digamos, um verdadeiro rasgar de páginas da Constituição de 1990, no sentido de que trouxemos uma nova Constituição. É verdade que os princípios basilares já vinham em 1990, o Estado de Direito Democrático, a questão do sufrágio, a liberdade de expressão e de imprensa e outras características que não temos tempo aqui para enumerar. Mas em 2004 também nós saímos daquela sessão com a mesma expectativa que nós temos hoje. O que estou a tentar trazer aqui é o elemento de que esta não é a primeira vez que há um documento deste nível e em que há esta intervenção quase unânime dos chefes das bancadas, depois de uma série de consultas, depois de uma série de cedências entre eles, com todos os aproveitamentos políticos que normalmente caracterizam esses processos. Também tivemos isso em 2004. Mas o elemento que é importante trazer aqui é que, quando nós saímos da tal sessão em 2004, e a Constituição não me deixa mentir, porque num dos seus últimos artigos diz mesmo que ela foi aprovada por unanimidade e aclamação, e penso que é isto que vamos ter também amanhã. O que se passou é que pareceu que os grandes intervenientes para a elaboração da Constituição de 2004 tinham legítimas expectativas, vamos chamá-las assim, de que nas eleições que seguiriam, seriam eles a ganharem as eleições. Portanto, seriam eles próprios, por assim dizer, ou seriam os órgãos por si dominados, a exercerem tais poderes. E porque assim não foi, porque não podiam ganhar todos. E depois tivemos as manifestações que pensávamos que iam terminar naquela altura, a continuar a repercutir-se. Portanto, é como se tivéssemos sido traídos pela consciência coletiva que tínhamos criado de que parece que desta vez, contrariamente ao que se passou em 92, parece que agora em 2004, com a aprovação desta Constituição, por aclamação e unanimidade, já vamos ter paz efetiva. Olha, de 2004 a esta parte, estamos em 2018, passam 14 anos. É só por causa disso que eu tenho uma emoção às meias relativamente a este caso. Porque eu tenho um legado histórico que não é muito antigo, é de apenas 14 anos, em que houve também uma aprovação de uma Constituição. E repito, dessa vez não foi uma revisão pontual, foi uma efetiva revisão da Constituição. As expectativas foram também muito altas, de que depois daquele ato teríamos uma festa
digamos, uma festa de um Estado de Direito democrático, sem conflitos pós-eleitorais por aí fora. E foi de balde que assim tivemos tal expectativa. Agora, o que eu quero trazer aqui é a ideia de que, sim senhora, houve um grande ato por parte da nossa Assembleia da República. É bonito olhar aqueles abraços que aconteceram entre as chefias das bancadas, a Presidente da Assembleia da República. Foi bonito ver esta conferência de imprensa coletiva em que os chefes das bancadas manifestam este interesse de que efetivamente tenhamos estes processos concluídos. Todos eles já prometerem que amanhã o que vamos ter é mais ou menos uma formalização digamos, da apreciação na especialidade, não é um campo para contendas de natureza política, mas eu não resisto em reiterar a minha grande apreciação, primeiro a estratégia que foi desenhada por Sua Excelência o Presidente da República, quando não permitiu que na altura houvesse muita dispersão no debate, e muitos de nós não percebemos porque é que não estava a haver dispersão do debate, o debate foi mais fechado, afinal resultaria dele este grande fruto que depois foi canalizado à Assembleia da República, e digamos, na consciência coletiva que havia por parte dos grupos políticos que estão no nosso Parlamento, desapareceu depois esta crítica de que o debate estava sendo fechado, porque afinal o debate havia de desembocar naquela casa em que todos nós estamos representados. É emocionante agora ver o líder da bancada, o chefe da bancada do MDM, quando de viva voz diz que o MDM provavelmente terá sido das equipes mais vencedoras do processo. Quer dizer, é irônico, quando era das vozes mais críticas à forma como o debate tinha sido iniciado, porque reclamava espaço. E esquecia-se ele, na altura, que afinal ele faz parte do órgão que, muito melhor do que nós outros, vai ter, digamos, um momento mais importante para discutir e sancionar a proposta que foi lá depois. Portanto, penso que de todas as intervenções que aconteceram, a que mais me chama a atenção a necessidade de sermos calmos, sobretudo quando somos políticos de alguma dimensão, e, sobretudo, a necessidade de termos a clareza de que os assuntos têm que ser discutidos por fases e que é preciso que tenhamos a necessária contenção das emoções e deixarmos que os assuntos sejam debatidos por órgãos apropriados em determinados momentos. Começou com o chefe de Estado, com o líder da RENAMO, e mais tarde foram formadas as equipes que foram formadas, também de muito poucas pessoas. Foi produzido um documento que depois foi depositado na Assembleia da República por Sua Excelência o Presidente da República e depois resulta esta festa toda. Não nos podemos esquecer, quando nos regozijamos do resultado que obtivemos hoje, de lançar um aceno, um grande abraço ao chefe de Estado, mas também, por que não, ao falecido líder da RENAMO. Muito obrigado, engenheiro Magomice. A RENAMO, através da sua chefe de bancada, revelou-se confortável com os entendimentos alcançados sobre esta questão da descentralização do poder, a revisão, portanto, da Constituição da República. Gostava de ouvi-lo também, até porque há alguns aspectos, como o revisitar do pacote eleitoral, que também é um assunto que vai ter que ser olhado com algum pormenor. Aliás, um dos grandes quês perseguidos pela RENAMO. Também que eu agradecer ao canal, saudar também aos colegas do painel, aos moçambicanos no geral. Em relação à questão que coloca, é verdade que sim, hoje é um dia muito importante, é um marco fundamental na história de Moçambique, tendo em conta mais o avanço que alcançaram na revisão pontual da Constituição da República de Moçambique. Ora, vejamos, este marco não acontece por si só, resulta de um esforço abnegado de muitos moçambicanos, sobretudo congregados e liderado pelo já malogrado presidente Afonso Macaco Marcelo da Cama. Aliás, falando deste moçambicano que muitos não querem reconhecer, mas com a sua inteligência, a vida, contribuiu para a formação e constituição de um Estado moderno que Moçambique hoje é. Fiquei muito satisfeito quando ouvi de forma irônica e talvez atrapalhada do colega que falou da Constituição de 1990, que a Constituição que resultou, de alguma maneira, como ela é, da pressão e da inteligência deste homem de quem nos falamos já, que já partiu à eternidade. Pela exigência que se impunha a mudança política e econômica em que o país vivia, o adversário, na altura, foi imposto a mudar uma volta de 180 graus para a Constituição da Democracia de 1990. Mas feito isso, se nos lembrarmos, após o Acordo Geral de Paz,
realizaram as primeiras eleições em 1994 e impunha-se que o país adotasse uma Constituição da República que estivesse ao alcance daquilo que são exigências da vida que se pretende para um país, sobretudo a visão política, a visão econômica e a vida social, tanto a organização como o funcionamento das instituições baseada nos 3 pilares da democracia. É neste espírito que foi aprovada aquela Constituição e essa Constituição vigente prevê vários momentos em que o país tem de caminhar a democratização, sobretudo, aproximar o poder para as populações. E um deles foi, se nos lembrarmos, foi a realização das primeiras eleições autárquicas em 1998, que nesta Constituição foi aprimorado, tanto prevê, para além das autarquias do nível inferior, esta Constituição prevê autarquias do nível superior. É verdade que depois das sucessivas eleições, 94 até 2015, a Renamo tem vindo sempre a reclamar as vitórias. Aliás, tem sido confirmado, mas que nunca chegou a exercer o poder. E nós exigimos, já se nos lembram, em 2015, que os resultados das eleições passadas não fossem, primeiro, promulgados. Segundo, que as províncias onde a Renamo ganhasse fossem, por si, dirigidas. Houve uma série de tentativas, se nos lembramos, chegamos ao ponto em que houve o diálogo entre Sua Excelência, já falecido, o Presidente da Câmara e o Presidente da República, que permitiu ou viabilizou a tomada de posse da bancada parlamentar da Renamo, que podia, na altura, prever a revisão pontual da Constituição para acomodar a questão da eleição, das autarquias provinciais. Este esforço resultou em fracasso. Resultou em fracasso porque, na altura, portanto, compreendo, não havia percepção profunda daquilo que eram as ideias que a Renamo trazia e, sobretudo, o Presidente da Câmara. Depois de várias demarchas feitas, que resultaram até em perdas de vidas e conflito que houve, felizmente, os 2 líderes foram iluminados, assim eu acredito, permitiu que a Frelimo, através do Presidente Nussi, pudesse compreender a razão do Presidente da Câmara já falecido e a Renamo. É dali que foi encetado o diálogo, que começou pela constituição das equipas, que mais tarde acabou sendo um diálogo entre os 2 líderes. Felizmente, o diálogo chegou ao nível em que chegou, conseguiu chegar ao acordo em que chegou, e ainda em vida ao Presidente da Câmara, o Presidente Nussi depositou o acordo que resultou no projeto da revisão pontual da Constituição a 9 de fevereiro, de 2018, da Assembleia da República. O que nós pretendemos dizer é que Moçambique é um país em que a dinâmica social, as dinâmicas sociais, políticas e econômicas exigem em cada momento o reajustamento daquilo que as normas que comandam o país, para que estas estejam ao serviço das populações do país e não o contrário, não os cidadãos ao serviço das normas. É neste âmbito que a Renamo propôs o princípio da eleição de governadores consagrado na Constituição da República. Felizmente, e quanto a isso, não temos como agradecer a visão que Deus concedeu ao Presidente da Câmara e ao Presidente Nussi, e assim foi feito. O Presidente Nussi conseguiu sensibilizar e mobilizar a muitos que, diria eu, estavam encobertos pela onda de ganância, de não percepção da moçambicanidade como tal.
E felizmente chegamos a esse acordo, é aquilo que se diz, e o nosso hino bem diz, pedra a pedra estamos a construir o nosso país, aprovamos a Constituição e hoje fizemos a revisão. Esta revisão vai permitir que os cidadãos das províncias e dos distritos possam paulatinamente ir elegendo a isso. Permita que se diga aqui que isto a ser feito, não há aqui uma objetividade como tal de que é para favorecer a Renamo. Como eu tentei ouvir aqui falar de alguns colegas que fazem parte, talvez, daquele grupo de cidadãos que estão contra essas mudanças e tentam tentar tirar vantagem para um e para o outro lado do grupo. Mas, na verdade, a vitória desta revisão é para todos os moçambicanos. Não há aqui quem sai a ganhar, quem sai a perder, porque moçambicanos estamos do Rovuma Maputo, do Zumbo ao Índico. Todas as etnias, todas as tribos, todas as manifestações culturais fazem parte deste território. O mais importante aqui, a eleição dos governadores e dos administradores vai permitir que os moçambicanos, na sua parcela territorial, possam manifestar este direito de eleger os seus dirigentes. Não quero dizer aqui que a Renamo tira vantagens diretas, mas o único orgulho que a Renamo tem é que conseguiu contribuir para a modernização ou a aproximar a democracia aos cidadãos moçambicanos. Não há aqui nenhum risco de um volte-face no futuro em relação àquilo que foi, portanto, que está a ser neste momento discutido e aprovado na Assembleia da República. A Renamo nunca disse que... A Renamo sempre trabalhou e a Renamo sempre almeja alcançar o poder por via constitucional, por via democrática. Como temos vindo a fazer, vamos continuar a fazer, a trabalhar para que nas próximas eleições autárquicas possamos eleger a maior parte dos cabeças de listas, conforme a Constituição a revisão que foi hoje aprovada, e vencer em maioria das Assembleias Municipais. Faremos também em 2019 a eleição de maior número de governadores e das respectivas Assembleias Provinciais e também eleger o maior número de deputados para a Assembleia da República para a formação do governo e do candidato que a Renamo estiver a apoiar. O mais importante nisso é que hoje o povo moçambicano, não importa de que partido, não importa de que etnia. É verdade que há muitos adversários nesta nossa visão. A razão pela qual muitos discursos, quando saem, tendem a fracionar os moçambicanos por uma ou outra razão. Mas a ideia é que os moçambicanos hoje conseguiram, de forma inteligente, de forma sábia, dar um marco importante na história do país, compreendendo, unificando-se para um projeto que é comum, a revisão da Constituição da República para a eleição de governadores em 2019 e dos administradores em 2024. Dr. Silvério Runguano, o chefe da bancada do MDM exaltou em bom tom que o MDM levou, portanto, 8 propostas e das 8 propostas, 7 foram consensualizadas, foram aprovadas, apenas uma não passou, que é a questão, portanto, da indicação dos administradores ou a eleição dos administradores. Este é, aliás, um dado que no último programa o Dr. Silvério Runguano também colocou alguma objeção sobre a indicação de figuras pelo ministro de que tutela, portanto, a pasta da administração estatal, sob o ponto de vista de que esse era eleito diretamente e que poderia criar eventualmente algum ruído. Como é que o MDM encara, portanto, esta questão sobre a indicação dos administradores passar, portanto, de 2019 para 2024 e continuar a ser indicado, portanto, pelo Ministro da Administração Estatal? É como disse o nosso chefe da bancada, que num processo negocial é preciso realmente fazer cedência, é preciso olhar ao todo e não nos concentrar muito na parte, não é? Portanto, o que o MDM, o seu presidente David Simango, querem é o melhor para os moçambicanos. Parece não haver dúvida que o grande pomo de discórdia, aliás, é preciso aqui lembrar que quando esses consensos foram anunciados, dizia-se em bom tom, em bom e alto som, que o governador havia de ser nomeado pelo Presidente da República. Dizia-se que o presidente do município também havia de ser nomeado. Dizia-se que havia de se escolher depois das eleições. O que o MDM defendeu, e todas as pessoas lúcidas
defendiam é que existe um limite material, é o 292 da nossa Constituição, que diz claramente que não se pode fazer uma revisão que vai contra a eleição direta para cargos eletivos, não é? E a ideia de que ganhava o partido e depois se fazia a eleição feria este limite material, e nós, como partido, viemos a Terreiro, mostramos isto, mas sempre tivemos aquela esperança de que os outros partidos, as outras bancadas, também são entes da razão, que explicados, ouvido a razão, haviam de mudar, e efetivamente é o que nós assistimos. Porque a partir de agora, e a pessoa precisa saber o que vai acontecer, a partir de agora, os presidentes dos municípios vão ser conhecidos. Por exemplo, na Matola, quem deve ser o presidente do município? A de aparecer como cabeça de lista. Na cidade de Maputo, na Beira, em Quilimane, vão aparecer quem são esses cidadãos que, quando o MDM ganhar, vão ocupar este lugar. Se for o caso da Renamo, da Frelimo, também vamos saber de antemão. Portanto, o que o MDM sempre defendeu e defende, e graças a Deus estamos acompanhados por partidos que também se abriram a esta onda de inteligência, de visão e de racionalidade, e perceberam que temos uma Constituição que tem que ser cumprida. Vamos à eleição direta, já se sabe o que vai acontecer efetivamente agora, em outubro, é que vamos às eleições sabendo quem é que, em caso da vitória deste partido, vai governar. Este é que era uma das razões fortes pelo qual o MDM, a sociedade civil, se bateu. E eu digo, valeu a pena o MDM entrar neste debate, porque se nós tivéssemos assumido imediatamente os consensos como tinham sido apresentados, hoje não saberíamos, iríamos às eleições às cegas, iríamos às eleições de uma forma anticonstitucional, ou seja, não teríamos essa possibilidade de uma eleição direta. Mas nós já temos, graças em grande parte, de fato, a pertinência do MDM, que diz não, há uma Constituição, tem que ser cumprida, mas também graças à abertura dos nossos colegas dos outros partidos, foi nesse espírito que o engenheiro Lutero disse não, nós levávamos 7 pontos, e um dos pontos era este, que há limites materiais. O MDM defende que se vá às eleições sabendo, em caso de vitória do partido A ou B, quem vai governar. Porque eu não posso participar numa eleição na minha cidade às cegas. Não posso eleger um partido, depois esse partido se outorgar o direito de interpretar a minha vontade quando eu não viajei. Eu estou cá, se eu estou cá, tem que ser eu próprio que diz, não, eu quero que seja este a governar. E isso está de acordo com a nossa Constituição. E a Constituição não foi feita para o MDM. É uma Constituição que já existe, que passou a todos os moçambicanos. Então, é muito belo o que estamos a assistir quando vemos que os partidos se abrem uns aos outros, se acolhem. O MDM, de fato, defendia que os administradores fossem nomeados pelo governador por causa de uma hierarquia lógica. Se o administrador está dentro de uma província, então seria esse governador, mas houve a ideia de que não, há uma tradição em Moçambique, e que são os ministros da administração estatal que nomeiam os administradores. Então vamos manter, porque a ideia aqui, o espírito é o que, se já agora os administradores são nomeados pelo ministro, mas não é por causa disso que não obedecem aos governadores, que vai se manter esta tradição. Mas, para acomodar efetivamente a essa exigência, a esta visão do MDM, chegou a essa conclusão de que não, efetivamente, se esse administrador vai trabalhar com este governador, é preciso que este governador tenha uma palavra sobre quem vai governar uma parte do território do governo. Daí a ideia da consulta. E eu tenho a expectativa, esperamos todos que esta consulta seja vinculativa, para que seja efetivamente não só uma conversa de café, mas seja uma consulta que seja de fato, porque é isso que nós queremos, que haja um governo em que efetivamente a capacidade de negociar, porque sabe, vocês jornalistas, o que aconteceu? É o fim dos extremismos.
é o fim da intolerância, é o fim da tirania. O que nós estamos a assistir é uma nova era em que aqueles que são mais tolerantes, aqueles que querem negociar, aqueles que querem ouvir os outros, efetivamente passam a estar à frente dos processos. Portanto, é um dia de alegria. Hoje não há Renamo, MDM, Frelimo. O que existe são os moçambicanos que, abraçados juntos, disseram não à tirania, viva, mas a esta participação no governo da coisa pública. E dar a oportunidade também eu compreendo, se calhar eu participo mesmo da parte final da intervenção do meu colega Ronguano. Compreendo este evangelho que é pregado assim com esta emoção toda. Eu compreendo, mas para o bem dos que nos assistem, se calhar vale a pena trazer aqui algumas notas, porque na alocução do meu colega, se algum telespectador não estiver atento e não conhecer esses processos, como é que se lidam, pode até chegar a pensar que a grande honra e mérito deste processo todo tem que ser dirigida ao MDM. É muito pelo contrário. E só vou fazer mesmo esta abordagem corretiva porque a abordagem do meu colega Ronguano puxa-me a isso, não era necessário. Eu penso que estamos numa fase de concórdia em que penso que os elementos que devemos trazer aqui ao de cima é a perspicácia, a humildade, a abnegação de Sua Excelência o Presidente da República na forma como conduziu o debate, primeiro com Sua Excelência o líder da Renamo, infelizmente falecido, a perspicácia, a abnegação, a humildade e entrega com que ele manda depositar a versão para a revisão da Constituição que resulta dos consensos que ele alcançou neste diálogo a dois, a abnegação e entrega com que ele eventualmente faz um lobbying junto à bancada do seu partido para que perceba o espírito dos acordos que ele alcançou com o líder da Renamo e de que depois resulta, portanto, este exercício todo que nós tivemos finalmente. Não se pode trazer ao de cima, com esta tendência de vangloriar de forma exclusiva ao MDM, porque se quisermos ser tecnicamente mais dirigidos à ferida naquilo que determina a nossa Constituição, as bancadas da Frelimo e Renamo sozinhas, excluindo o MDM, seriam suficientes para fazer aprovar uma revisão da Constituição. Quem não tem condições, do ponto de vista de quórum, sequer para propor validamente, pelo menos do ponto de vista constitucional, porque não tem sequer um terço de deputados na Assembleia da República, é o próprio MDM. Agora, a questão de que havia limites materiais, estas questões técnicas, jurídicas de especialidade, muito antes do MDM tinham sido levantadas por muitos outros juristas, antes de mim mesmo, pessoas muito mais experimentadas nisso já tinham colocado isso. Agora, se me disser que o MDM teve uma participação da qual saiu satisfeita porque viu aquilo que eram as suas inquietações igualmente satisfeitas, podemos admitir isso. Agora, não podemos querer colocar o MDM no expoente da discussão que aconteceu, porque é aquela bancada que podia não ter sido tida e achada, estes resultados estariam lá. Penso que devemos aproveitar a parte final da intervenção do meu colega do painel, do Ronguano, quando se refere ao fato de que devemos nos regozijarmos por esta concórdia, este entendimento de que não há mais Frelimo, não há Renamo, não há MDM, e eu até haveria de enumerar outros partidos extraparlamentares que só não estiveram ali naquela discussão, mas quero crer que tiveram oportunidades antes disso, até pela abertura de Sua Excelência o Presidente da República que tem mostrado em receber líderes de vários partidos da oposição que penso que tiveram em tempo útil a oportunidade de colocar as suas opiniões naquele formato ou noutros, não é? Eu penso que estes são os elementos que devíamos trazer ao de cima. Não devemos ter sequer inveja de natureza política ou qualquer tipo de receios, dizer sim senhora, Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Cunha está de parabéns. Eu penso que só alcançando esta naturalidade em termos de abordarmos algumas questões é que estaremos no caminho certo, não vamos descurar disso. Assistimos todas as investidas que o Presidente da República fez para Gorongosa, para falar com o falecido líder da Renamo, e teria sido bonito que a intervenção dos meus colegas de painel, da mesma forma que nós outros não temos dificuldade em dizer, olha, sim senhora, o líder da Renamo teve uma participação impecável neste processo. Penso eu que não devia trazer qualquer tipo de problema que alguém que representasse algum partido que não fosse a Frelimo dissesse de forma natural que sim senhora, temos um Presidente da República que quando promete, efetivamente faz. A quando o seu discurso inaugural teria dito que de tudo faria para que Moçambique alcançasse a paz efetiva. E nós estamos a assistir. Os exercícios não começaram com este exercício de lobbying que ele faz à sua bancada parlamentar e que por via disso, com os acordos que felizmente estão a ser continuados pela atual liderança da Renamo,
apesar de ser interina, porque se assim não fosse, se calhar também teríamos tido um virar de página, não é? Temos também que nos congratularmos pelo fato de que a atual liderança da Renamo está a ser consequente com aquilo que tinham sido os acordos alcançados com o chefe de Estado pelo seu falecido líder. Então, eu penso que esses são os elementos que mais concorrem para a união dos moçambicanos e não inventarmos aqui a ideia de que pela primeira vez vamos ter descentralização em Moçambique, porque este processo de descentralização em Moçambique começou há bastante tempo. Agora, se dissermos que estamos a querer iniciar uma nova fórmula de exercitar a descentralização, sim senhor, e se entendermos que com esta nova fórmula de exercitar a descentralização não haverá mais mortes, não haverá mais ataques ao Estado moçambicano, não haverá mais saque às instituições públicas e privadas, não haverá mais queimada de autocarros públicos e privados. Se dissermos que com esta nova forma de centralização, se dissermos que estamos a inaugurar esta página, vamos dizer, sim senhor, você é belicista. Porque, como eu disse, já tivemos um exercício de revisão da Constituição em 2004 e tivemos mais ou menos esta carga emotiva, da qual se seguiram situações de mortes de pessoas. Agora, se nós dissermos que com esta nova revisão da Constituição, cuja discussão na especialidade vai ser amanhã, se dissermos que a partir deste exercício da Renamo vamos ter a certeza de que, olha, não mais se voltarão a matar moçambicanos inocentes, não mais haverá destruições neste país por aí fora. Sim senhora, temos que nos regozar por isso. E eu penso que esta deverá ser a tônica. O que é que este ato da nossa Assembleia da República vai nos trazer com mais valia? Se a promessa que vamos dar aos moçambicanos amanhã é que, olha, com a aprovação na especialidade desta revisão pontual da Constituição, não haverá mais mortes feitas por moçambicanos contra outros moçambicanos, sim senhor, aí vamos poder... E é este discurso que os moçambicanos estão à espera, porque esta é uma questão meramente técnica. Olha, há uma aprovação na generalidade no dia 22 de maio, no dia 23 vai haver aprovação na especialidade, mas a garantia que aquele moçambicano pacato quer ter é de que, olha, com o tal exercício, eu não vou mais ser obrigado a fugir da minha machamba, não vou mais dormir na incerteza de que vou acordar vivo com os meus filhos, não vou mais acordar na incerteza de que as infraestruturas do Estado e privadas foram destruídas aí por alguns indisciplinados. Esta é a certeza que os moçambicanos precisam. Agora, se estivermos a dizer que com esta aprovação acabou tudo isso, não voltará a haver mortes e essas coisas todas negativas a que me vem referir. Sim, senhora, vamos ter razões. Mas só um pequeno ponto, É preciso esclarecer que esses consensos não é compra da paz. Isto é o que está certo, é aquilo que os nossos líderes, e felizmente que os nossos líderes não têm essa perspectiva de querer comprar paz. A paz não se compra, deriva efetivamente do entendimento da amizade cívica. Portanto, era só para dizer que a paz, a descentralização é uma coisa, não é? E a paz consegue-se não só com a descentralização, mas com um novo ambiente político em Moçambique. Portanto, não estamos perante uma compra. Fomos escolher, todos como moçambicanos, os nossos líderes, o regime que mais nos favorece. E uma vez escolhido, também, graças ao trabalho do MDM, tirou-se os escolhos que, por exemplo, que estavam a pôr em causa os limites materiais. Obrigado, portanto, é só para corrigir isto. E é bonito este. Bom, aqui eu começaria a fazer duas coisas. Eu vou fazer esse pedido em público. Eu acho que a bancada parlamentar da Frelimo tem que tomar a consciência que não é correto e nem é ético virmos aqui discutir deputado da Assembleia da República e alguém que está à margem daquilo que são as normas da Assembleia da República. O que o colega Soares está a fazer aqui, está aqui a desferir golpes insultuosos a uma bancada, insultuosos a um partido, no momento em que nem eu acho que nem os colegas da Frelimo da Assembleia da República não estariam em condições de preferir os insultos que hoje está a fazer aqui. Das duas umas, para o bem e boa harmonia do trabalho que estamos a fazer, era bom que alguém que tivesse a consciência pura de saber o que está a fazer, como funciona a Assembleia da República aqui viesse, porque o que este colega está a fazer é simplesmente vir aqui levantar feridas de coisas que deviam passar. E no momento em que eu confesso que ainda não estou em condições plenas de seguir aonde que eu não gostaria de seguir. Não estou. E eu acho que ele está totalmente desfasado. Está aqui como um autêntico camarada, secretário do Ministério, não sei de que estilo, que está aqui só para desferir golpes insultuosos. E eu não estou preparado para isso. A segunda coisa, nem eu, nem a minha bancada, nem meu partido, porque não é oportuno. E eu acho que era ideal que estivéssemos aqui a discutir em plena igualdade de circunstâncias
com colegas que nós sabemos como é que o ambiente vive e não passa a expressão a forasteiros que querem tirar vantagens ou de outro âmbito. A segunda coisa, os moçambicanos devem ter a consciência, muitas vezes as mães têm muita inteligência incrível. O bebê, quando chora, dá-se mama ao beberão. Mas também uma xuxa faz calar o bebê. Então, muitas vezes o bebê, quando chupa xuxa só, que não tem nada, cala. E a mãe fica satisfeita. Não fica preocupado quando o bebê cala porque chupou uma xuxa sem leite. Então, eu não fico muito preocupado pela paternidade do que está. O povo sabe de onde que começou o processo da descentralização. Quem iniciou, quem deu a sua vida, quem trabalhou para este processo. Então, eu não estou aqui interessado se ganhei 40 pontos, ganhei 20 pontos. O mais importante é que foi alcançado um bem nobre. Para Deixe-me só questioná-lo. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Dr. Ivone Soares, falou sobre a questão da aprovação na especialidade, portanto, desta revisão da Constituição, que vai ser feita amanhã sobre alguns aspectos. Na sua leitura e na ótica da bancada da Renamo, em relação a esta questão da aprovação na especialidade, que aspectos fundamentais é que se devem considerar? Olha, o mais importante era que o princípio daquilo que se pretendia fosse consagrado e fosse aprovado, que é a questão da aprovação na generalidade. Na especialidade, nada mais, nada menos que aspectos técnicos a serem enquadrados, e alguns até de forma do texto, a questão da vírgula, dos pronomes, a arrumação dos artigos, a necessidade futura, a indicação da necessidade futura da aprovação das leis ordinárias e provavelmente a regulamentação. São os aspectos, mas o mais importante é aquilo que hoje foi feito. Amanhã serão aspectos muito mais práticos ligados à formação do texto e a posterior, talvez, indicação das leis ordinárias que poderão advir a isto. O que na especialidade normalmente tem sido isso, como dizia, alguns aspectos até são de forma do texto, mas o mais importante é que o princípio daquilo que se pretendia na revisão está lá consagrado e da indicação que houve hoje, unanimidade de aclamação, e este espírito do nosso lado. Estamos comprometidos de que assim vai continuar e para aqueles que são nossos parceiros, sem tirar de fora alguma bancada, isto vai reinar e vai permitir que também, amanhã, por definitivo, a Assembleia da República aprove por unanimidade de aclamação e, por definitivo, a revisão pontual da Constituição da República. É neste espírito que a minha chefe da bancada, a doutora Maria Ivone Soares, se referia. Pois. Mas ela falou, talvez, mais adiante dos aspectos que advirão, que há necessidade da aprovação das leis ou de revisitar algumas leis ordinárias. Uma delas, por exemplo, a mais urgente, é a lei de eleição do presidente do município, que na lei em vigor era voto direto, né? E agora é cabeça de lista. Portanto, esta revisão toda, eu acho que a própria Assembleia da República está se preparando, aliás, dos pareceres das comissões especializadas, a primeira comissão e a segunda comissão, a indicação clara das demarches a serem dadas de amanhã em diante para que a revisão feita da Constituição possa ser efetiva naquilo que se pretende que seja. São os tais novos comandos que devem ser observados. Revisão de novos comandos e revisão de alguns. Regulamentação até, em alguns casos. É nesse sentido. Mas o mais importante é que não importa a paternidade. O que importa é que os moçambicanos conseguiram colocar mais uma pedra no edifício que se pretende construir de um Moçambique ideal, de um Moçambique moderno, de um Moçambique em que as leis estão ao serviço do povo. Pois bem, Dr. Soares, teremos este revisitar do pacote eleitoral. Quando falamos do novo comando que se pretende que se obedeça, estamos a falar de quê, mais ou menos?
Portanto, os chefes das bancadas parlamentares da RENAM fundamentalmente falou que é preciso que se revisite o pacote eleitoral, que deverá obedecer a novos comandos. O que é que se pode subentender com esse aspecto? Bom, primeiro dizer que a revisão pontual da Constituição, no que concerne a questão das autarquias, cujas eleições já foram convocadas para outubro deste ano, devemos ter em conta alguns aspectos. Como referia-se há pouco o colega do painel, o engenheiro Magonice, existem aspectos específicos relativos àquilo que era o modelo anterior para a eleição do presidente do Conselho Municipal, enquanto aquele órgão, não é, que a partida concorria, não é, digamos que numa urna a solo em relação à outra da Assembleia Municipal. Neste momento vamos ter, se quisermos, uma votação única, em que o presidente vai resultar na pessoa que for o cabeça de lista. Isto traz consubstanciais alterações à forma como a legislação dispõe neste momento, pelo que logo tenha sido aprovada esta revisão pontual da Constituição e tendo em conta o fato de já estar à porta esta eleição que foi convocada por outubro, penso que um dos primeiros instrumentos a que se deverá lançar mão é justamente o pacote autárquico que tange a questão da eleição do presidente do Conselho Municipal. O que julgo que, até pelo timing com que está sendo feita esta discussão da revisão pontual da Constituição, é um exercício que eu também considero possível. Eu penso que a Assembleia da República já aprovou, não só desta vez, como em outras situações, que quando haja urgência e, sobretudo, relativamente a matérias de interesse nacional, daquelas matérias que importam a paz, que importam o progresso, o desenvolvimento do país, nas suas várias esferas, ela tem sido capaz de trabalhar até fora dos timings normais, seja numa sessão extraordinária, seja no alargamento das horas das normais sessões ordinárias. Portanto, penso que neste aspecto também seremos felizes. Não é por aí que eu acho que nós vamos ter problemas. Eu penso que precisamos de estar todos nós unânimes nesta ideia de que, com este produto que nós estamos a obter entre os dias 22 e 23 de maio de 2018, está à espreita a paz efetiva em Moçambique. Porque a partir daí, penso que a nossa preparação como moçambicanos a todos os níveis está lá. Deixa só fazer um reparo para a questão que o colega está aqui a explicar. Eu acho que a Assembleia da República até poderia trabalhar finais de semana até muito mais tarde para que haja lugar à aprovação ou à revisão, sobretudo da lei da eleição do presidente do município. Mas aqui é um procedimento que tem de ser cumprido. A primeira coisa é que a revisão, quando for aprovada em definitivo amanhã, há um período em que tem de se levar para a promulgação do Presidente da República e depois há a publicação. Feito isso, é que iniciam as outras demarchas para... Ainda tem um período para ela entrar em vigor. Exatamente, para entrar em vigor. Para além disso, tem ali a questão que também é regimental, do tempo em que os deputados, a nossa Assembleia da República tem dias limites ou tem um prazo em que tem de estar ordinariamente reunida. Então, são estes pressupostos que todos devem ser julgados. Não era o problema. Eu acho que as três bancadas não haveriam problemas que ficássemos mais aqui, mais 2 semanas, mais 3 semanas. Há toda uma série de pressupostos que devem ser observados. Daí que, ao mais alto critério, a Assembleia da República vai encontrar formas. E uma delas que podia-se adivinhar aqui é uma extraordinária, porque se tivéssemos que esperar, a próxima sessão ordinária do ano seria em outubro. Em outubro seria depois das eleições. Então, aventa-se aqui, mas não quero aqui... Ainda bem que estamos concordantes nesse aspecto. Eu referi-me aqui ao alargamento de horas ou também às sessões extraordinárias. Porque se quisermos ser tecnicamente mais cuidadosos, ou se quiséssemos ser, vamos lá dizer, cautelosos, se calhar é o termo mais apropriado, é que nem esta revisão estaria a acontecer nestes timings. Nós sabemos que estamos a responder a um propósito de natureza política. Estamos a acomodar consensos que acreditamos todos nós vão nos levar, tem sido dito aqui, a um caminho que vai levar Quanto a isso não. Por que me refiro a isto? Sim. Normalmente, os processos de revisão da Constituição, ainda que se trate de revisões pontuais, deveriam, por exemplo, passar por processos bem longos e abrangentes de consultas às universidades. Este processo pode ter tido lugar, mas de timings muito apertados. Tem passado por processos de consulta, por exemplo, a vários jurisconsultos da praça.
a vários outros segmentos da sociedade para que se possam pronunciar. Nos termos em que nós estamos a preparar esta legislação, numa altura em que já têm sido convocadas as eleições autárquicas para outubro, numa altura em que já têm sido convocadas as outras eleições gerais para outubro do próximo ano, numa altura em que temos assuntos na mesa que parecem condicionar o processo da paz efetiva em Moçambique. Eu compreendo que estamos num calendário de um timing político mais apertado. E ainda bem que as 3 bancadas do nosso Parlamento estão-se a mostrar flexíveis para obviar este processo. É este ponto que eu estou a colocar. Sim, mas é preciso também reparar que as regras, os procedimentos estão a ser cumpridos. Não é por acaso que esta aprovação acontece, porque o texto foi depositado no dia 9 de fevereiro. Sim. E completou 90 dias no dia 9 de maio. Sim. Portanto, está a se cumprir os prazos. Agora, é preciso também lembrar que, de fato, há leis que deverão ser revistas com maior profundidade. Por exemplo, a lei da eleição das assembleias provinciais. Porque enquanto que nas assembleias municipais existe uma única lista, nas assembleias provinciais não. Cada distrito é um círculo eleitoral. Então, significa que para ter um cabeça de lista a nível provincial, terá que se mexer neste modelo. Portanto, para dizer que existe, de fato, questões de fundos que têm que ser mexidas. Uma delas, sobretudo, é esta. De como é que se faz esta eleição. Porque antigamente, até hoje, o que nós tínhamos eram os círculos eleitorais. Ora, se há círculos eleitorais dos distritos, não tens cabeça de lista. Então, significa que há uma mudança de fundo que vai aqui a acontecer. Também tinhas a eleição da Assembleia à parte e tinhas a Assembleia do Presidente à parte. Agora há uma fusão desta eleição, no sentido que o Presidente já é cabeça de lista, é uma única lista. Isto também tem consequências que deverão ser vistas como é que se faz. Estamos a falar, por exemplo, da autonomia administrativa, patrimonial, financeira dos governos provinciais. Isto vem mexer certamente muito com aquilo que é a forma de funcionamento dos governos provinciais, para dizer que efetivamente ainda há muito trabalho que deve ser feito, que precisa de um cunho técnico, mas no estreito, portanto, respeito dos procedimentos administrativos. É preciso tirar de vez a ideia que está aqui a ser veiculado de forma errônea, de que não estamos à procura de paz, estamos a seguir os procedimentos. Não, estamos a seguir os procedimentos normais, porque às vezes a gente fica confuso. Quando o MDM reclamava a inclusão, que deve a sociedade civil de ser ouvida, dizendo que não é preciso, porque o presidente e o líder não vão fazer. Mas agora está a dizer que não, também devia. Afinal, o que é que a Frelimo pensa, na verdade? Pensa que devia ter seguido, ou existe uma Frelimo de News, que tem um conjunto de procedimentos, e o outro é Frelimo de Suazi, que acha que não, que o presidente fez mal, porque não ouviu as universidades, não ouviu os jurisprudentes. Nós pensávamos, e eu continuo a acreditar, que o presidente da República, quando apresentou esta proposta, ouviu os juristas, ouviu universidades. Não quero acreditar que de uma forma unilateral, é só para corrigir e dizer que se calhar existem partidos que têm que se encontrar, têm que alinhar o seu discurso para permitir que este momento de festa, de elevação, de abertura, efetivamente possa ser feito, porque o que está a acontecer é tão belo, e tão novo, e tão marcante, que não pode receber nódoas. Eu penso que qualquer partido organizado, desde que a proposta de Sua Excelência o Presidente da República para esta revisão foi depositada na Assembleia da República, eu penso que qualquer partido organizado, e nisso quero crer que todos o são, já tem iniciado o seu TPC, pelo que quando for da vez de se colocar esta questão, a discussão sobre a revisão da legislação que se referia ao colega Ronguano sobre as Assembleias Provinciais, eu penso que os partidos já estão, cada um deles, arrumado em termos das argumentações que vão trazer para uma opinião outra. Pelo que continuo a pensar que se o espírito que norteia esta revisão continuar a ser este, e este mesmo espírito acompanhar a altura da discussão da revisão do pacote eleitoral, penso que vamos ter outra vez resultados fabulosos em termos de concórdia sobre os aspectos fundamentais. Portanto, não encontro campos aqui para estas abordagens emotivas que estão a dar para este programa. Acho eu que este espírito, repetindo agora,
vai continuar a nortear as próximas discussões que vão... Agora, há uma chamada de atenção que tem que ser feita, que penso que todos os atores têm que estar atentos a ela, é que uma relativa confusão que é feita quando se discute a questão dos órgãos locais do Estado e os órgãos do poder local. E cria-se, e aqui vou buscar a cábula do professor Gulamo Taju, quando muito bem levanta esta questão de que boa parte das intervenções que têm sido feitas, e este programa também não foi exceção, algumas vezes podem deixar transparecer a ideia de que o administrador seja subordinado do governador. É que nem neste modelo que foi hoje aprovado na Generalidade, não é isso que se consubstancia. O administrador não é um subordinado direto do governador. Portanto, haverá que ter em algum momento algum cuidado na forma de se trabalhar nisto. E eu penso que a revisitação, a legislação específica sobre os órgãos locais do Estado e os órgãos do poder local é chamada para que tenhamos a real percepção do que se passa agora e o que se vai passar, falou-se de 2024, quando vamos passar a ter a eleição dos administradores. Como é que as coisas se lidam até hoje? Não, a partir de 2024 as coisas estão claras. Estão claras. Então, temos que ter clareza de o que se passa agora. A questão aqui é na fase transitória. Na fase transitória. Porque a partir de 2024 ele responde perante a Assembleia Distrital. Pois, mas enquanto não chegamos lá, temos um momento que é este, que temos que ter, para não termos confusões, e depois vamos ter problemas do ponto de vista do relacionamento, supondo que venham a ser eleitos grupos políticos ou cidadãos que levem a determinadas pessoas que sejam, portanto, do partido político diferente do que estiver no poder central e que estejam ao nível dos governos provinciais. A sua interação com os administradores, se ela não tiver este conhecimento da diferença que há entre órgãos locais do Estado e órgãos do poder local e como é que é feita a combinação, do ponto de vista de funcionamento em escala, se quisermos, podemos ter aí algum problema. Eu acho que este problema, colega Soares, este é um problema criado, não existe na verdade. Existem, hoje em dia, há municípios em que está a oposição, não é? E lá tem um administrador. As coisas estão a andar, estão a funcionar. E mesmo lá também as coisas vão continuar a funcionar. O mais importante aqui é permitir que a revisão ou as leis a serem constituídas permitam ou clarifiquem a maior parte dos aspectos. Mas eu também mas antes queria falar em relação ao tempo que nos resta. Ainda há tempo para que isso seja feito com maior segurança e com maior estabilidade. A Assembleia da República ainda volta a reunir ordinariamente em outubro ainda deste ano. Okay. São cerca de 50, 60 dias. 45, 60 dias. Dá muito bem para aprovar isso. Ainda no próximo ano, no primeiro semestre, também a Assembleia da República ainda volta a se reunir. E os governadores só serão eleitos em outubro de 2019, que é o segundo semestre, para funcionarem em 2020. Portanto, se, como eu digo, prevalecer o atual espírito de concórdia nestas matérias... Obrigado por usar essa expressão. Não, mas... Por favor, prossiga. Não é, sim. Mas eu sei que você está muito atrapalhado por este entendimento. Eu não está, quer me atrapalhar também. Não vou cair do seu lado. O que estamos a dizer é que nós somos... ter responsabilidade neste projeto. E nós vamos colaborar no máximo para que isto seja viabilizado. A nossa bancada, o nosso partido, está comprometida com a democratização do país, está comprometida com a construção do Estado de Direito, está comprometida com a aproximação da democracia aos moçambicanos. Por isso, faleceu o nosso guia, faleceu o nosso presidente, mas mesmo assim continuamos nas pegadas do presidente da Câmara. Diz e tem vindo a dizer reiteradamente o Presidente da República que está a conversar. Sim, para que a aprovação que hoje foi feita tivesse lugar a uma série de demarches que foram feitas para que isso tivesse lugar. Tantos encontros, tantos telefonemas foram feitos para dizer que, mais uma vez, aqueles que pensavam e diziam que a rama desorganizada não é verdade. Estamos aqui firmes, continuamos.
É verdade que desestabilizadores continuarão, existirão, mas nós estamos aqui comprometidos de tal forma que a Renamo está comprometida com o processo da descentralização. A nossa bancada está muito bem instruída e continua a ser instruída para, ao mais interesse dos cidadãos moçambicanos, possa conduzir o processo da descentralização para que seja o mais célere, eficiente e eficaz daquilo que se quer que seja para os moçambicanos. Mas é preciso lembrar, só para terminar, dizer que de fato ainda há muito trabalho que deve ser feito, porque é preciso só para mostrar que tem que saber para que não haja a duplicação de funções que tem havido. Portanto, nós como partido essencialmente autarco, governamos a autarquia, já sentimos que tem havido duplicação entre o administrador e o presidente do município. Portanto, e nesta fase onde nós vamos, em que vai ter uma Assembleia Municipal, por exemplo, em Boane, depois uma Assembleia Distrital, como é que isso se conjuga? Por exemplo, nos municípios como Beira, como Matola, em que o distrito coincide com o município, haverá Assembleia Distritária, não haverá, como que se trabalha? Portanto, penso que existe e o MDM está pronto a emprestar à Assembleia da República o seu saber técnico, a sua experiência, para que efetivamente, da mesma maneira que ajudou a ultrapassar algumas questões fundamentais, também possa emprestar a esse país a sua sabedoria para que tenhamos esta marca de boa governação, esta marca de um Moçambique para todos, em que efetivamente haja poupança de recursos, haja uma lógica de governação e se evite, sobretudo, a duplicação e a criação de conflitos escusados na governação. Deus nos dê a vida que estejamos aqui em 2020. Pelas considerações, doutor. Bom, agradecer pelo tema, que penso que foi muito importante, foi bastante esclarecedor. Continuar a regozijar-me pela postura do Presidente da República que nós temos, que está sendo escravo das suas palavras, prometeu, está a fazer jus à sua promessa, que de tudo faria para que alcançássemos a paz definitiva neste país, e se dentre esses esforços para o alcance da paz definitiva integrava a questão do diálogo com o líder da Renamo, que agora continua com o líder interino, depois que faleceu o outro. E eu penso que, como moçambicano, só tenho que dizer muito obrigado, Sua Excelência Presidente da República, obrigado à Assembleia da República, e espero que o trabalho que vai continuar amanhã nesta discussão na especialidade, que continue imbuída por este espírito de concórdia, que aqui foi repetido várias vezes, e que acabemos tendo, se quisermos, aquela Constituição que acabe acomodando os aspectos que são reclamados por algumas forças políticas do país, também acabe consubstanciando a possibilidade de efetivamente vivemos em paz e uma paz definitiva. E que após esta revisão, que por favor não se repitam os desacatos indisciplinares que se assistiram depois da aprovação da Constituição de 2004, que desta vez a nova Constituição seja efetivamente capaz de acalmar e calar de forma definitiva as armas que estão ilegalmente com algumas pessoas. Muito obrigado. São, portanto, estas últimas considerações dos meus convidados para esta noite. Estivemos a conversa sobre a aprovação da revisão da Constituição pelo Parlamento moçambicano. Amanhã vai ser aprovado, tanto na especialidade, e esperamos naturalmente que tudo flua e que essa paz efetiva tenha chegado definitivamente. Vamos sair agora para um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir e continuamos a olhar para as notícias na noite informativa. Até já.